estamos hoje, mais uma vez, no nosso cantinho da História Kids. Hoje nós vamos ter mais uma história para compartilhar com vocês. Antes de nós entrarmos nessa história, nós vamos fazer algo que é muito importante. Peço que vocês fechem os olhos, juntem as suas mãozinhas que nós vamos falar com Deus. Então eu vou orar e vocês vão repetir, tá bom? Senhor Jesus, eu quero agradecer por mais uma história que possamos aprender mais um pouco de quem é Jesus e nunca nos esquecer que o Senhor é muito bom e é o nosso melhor amigo. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de falarmos da história, preciso contar algo. Todas as histórias que falamos é verdade, pois ela está aqui na Bíblia, é a palavra de Deus e Deus, ele não mente para nós. E a história de hoje tem um versículo muito especial para que nós possamos lembrar e guardar no nosso coração. Está lá no livro de Atos, no capítulo 4 e no versículo 12, que fala assim, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aqui está falando que somente um nome tem poder para nos salvar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho deste nome. Este nome é o nome de Jesus. Muito bem. Jesus, ele passava por muitas cidades e onde Jesus passava, uma multidão acompanhava Jesus. E alguns acreditavam que ele era só um homem muito inteligente, um mestre e que tinha alguns poderes para fazer algumas coisas diferentes que nós, homens normais, não poderíamos fazer. Mas muitas pessoas também acreditavam que Jesus, ele era o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Deus que era a promessa de salvação para nós. Ele era o Salvador. Mas, independente do que eles falavam ou do que eles acreditavam, havia uma verdade. Por onde Jesus passava, muitas pessoas falavam sobre ele e sobre tudo o que ele fazia. E havia um momento na história de Jesus e de todos os seus passeios pelas cidades, por onde ele passava, havia um homem. Este homem, ele era um capitão de um exército romano. Ele morava lá em Cafarnaum e Jesus, ele também iria passar por lá. E este homem, ele ouviu falar de Jesus e neste momento ele estava com um servo que ele amava muito, e este servo estava doente, estava quase morrendo. E então este capitão romano, ele era um homem que não era judeu, mas ele era um homem muito bom. Ele tinha muitos soldados que obedeciam às suas ordens. E ele era uma autoridade ali naquele lugar. O papel desse centurião era fazer com que a lei naquela cidade fosse cumprida. Então ele era um homem que tinha autoridade, ele tinha poder naquela cidade. E aqueles soldados dos quais serviam a este capitão, eles eram fiéis às suas leis e às suas ordens. E ele era muito poderoso naquela cidade, mas tudo que ele tinha não era o suficiente para salvar a vida do seu servo. O seu servo estava muito doente
e nem todo o dinheiro que ele tinha poderia salvá-lo. Não havia nenhuma ordem que ele pudesse dar para que o seu servo fosse salvo. Mas ele era tão bom, que mesmo ele não sendo romano, os judeus que habitavam e moravam ali em Cafarnaum, eles gostavam desse centurião. Eles não se importavam que ele era romano. Ele era tão bom para o povo judeu que ele construiu uma sinagoga para eles, para o povo judeu que habitava ali em Cafarnaum. Sabe o que é uma sinagoga? É uma igreja onde os judeus que adoravam a Deus poderiam ir até lá e falar e adorar a Deus. E mesmo ele sendo romano, mesmo ele não sendo um dos judeus, ele não maltratava os judeus. Ao contrário, ele era bom. Ele era tão bom que naquele momento de dificuldade, sabe o que ele pensou? Eu não sei se ele já havia visto algum milagre de Jesus enquanto Jesus passava pelas cidades, ou se ele ouviu falar, afinal todos falavam de Jesus e do seu poder, dos seus milagres. Mas naquele momento ele teve uma ideia. Eu sou um homem que ajudo muitos judeus. Eu sou um homem que criei até uma sinagoga, uma igreja para eles adorarem a Deus. Então naquele momento ele pensou: eu não sou digno de falar com Jesus. Afinal, eu sou romano, eu não sou judeu, e eu sei que o Messias, o Salvador, ele veio primeiro para os judeus. Então, o que eu posso fazer? Porque eu creio que ele é Jesus, o poderoso, o que pode fazer um milagre. E é isso que o meu servo está precisando, ele está quase morrendo. Somente Jesus pode salvá-lo neste momento. Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Então, ele foi até os anciãos daquela cidade, porque lá moravam muitas pessoas. Havia os coletores de impostos, havia uns que eram mestres da lei, que entendiam das coisas de Deus, né, que conheciam, e estes eram os anciãos, homens mais velhos que tinham experiências e que eram judeus. Ele, como era muito querido pelos judeus, ele pensou: vou falar com os anciãos e vou pedir para eles irem ao encontro de Jesus e ali eles falarem com Jesus em meu nome, já que eu não sou digno do cuidado e do amor do Mestre Jesus. Então sabe o que os anciãos fizeram? Os anciãos entenderam a mensagem e por ele ser tão querido, eles foram ao encontro de quem? De Jesus. Quando Jesus estava caminhando, aí ao longe do longe, ele viu alguns mestres da lei, alguns homens, alguns anciãos. Então ele foi até esses homens, chegando lá com muita humildade e muito respeito. Eles foram diante de Jesus, se aproximaram dele e contou a história daquele capitão, daquele centurião, e falou para ele: mestre, ele precisa da tua ajuda, ele precisa do teu milagre, pois o servo dele está muito doente, está quase morrendo e ele não tem o que fazer. Só o Senhor pode ajudá-lo neste momento. E o recado que ele pediu que entregássemos foi que somente uma palavra do Senhor Jesus pode mudar a situação daquele servo que está doente. Olha o tamanho da fé daquele centurião, mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele não achando que ele era merecedor do amor e do milagre de Jesus. Ele acreditou, ele tinha fé que só Jesus poderia salvar aquele servo. O que vocês acham que Jesus fez? Será que Jesus não iria ajudá-lo porque ele não era judeu? Não, Jesus ficou muito feliz. Sabe por que Jesus ficou feliz? Porque mesmo ele sendo um homem que não era judeu, mesmo ele sendo um estrangeiro, como eles eram conhecidos naquela época, ainda assim
ele tinha fé e acreditava que só Jesus poderia ajudá-lo. E nós muitas vezes também estamos nessa condição de que a nossa situação não tem saída e só Jesus pode nos ajudar. Então Jesus foi juntamente com aqueles anciãos ao encontro de quem? Do centurião. No meio do caminho por onde Jesus passava, todos estavam sabendo que Jesus, que era judeu, um mestre poderoso que poderia fazer o milagre que aquele centurião precisava, que era curar a vida daquele servo, ele estava a caminho da casa do centurião. Nossa, Jesus, que não poderia se misturar porque ele não era judeu? Sim, esse Jesus, ele estava indo ao encontro do centurião na casa dele, porque ele se alegrou com a fé daquele homem. No meio do caminho, quando ele já estava chegando na casa do centurião, alguns soldados chegaram ao encontro dele com uma mensagem do centurião. Vocês se lembram que ele achava que não era merecedor do amor e do milagre do Mestre Jesus? Ele então, quando soube que Jesus estava indo à tua casa, enviou alguns soldados para dar uma mensagem. Sabem qual foi a mensagem? Ele falou, através dos soldados, ele mandou essa mensagem: Jesus não precisa se incomodar. Eu também sou um homem que tem autoridade diante dos homens, dos meus soldados. E eu sei que mesmo quando eu estou longe, se eu der uma ordem, os meus soldados, eles vão obedecer. E quando ele mandou essa mensagem, ele acreditava que Jesus tinha tanto poder, que mesmo sem Jesus ir até a sua casa, ele poderia apenas dar uma palavra e aquele homem seria curado. Então ele mostrou mais uma vez o tamanho da fé que ele tinha. Mas ele ficou tão agradecido que Jesus estava indo até a casa dele, que ele foi ao encontro de Jesus no meio do caminho. E ali ele falou para Jesus que ele tinha fé e ele acreditava que Jesus tinha poder para curar aquele servo que estava enfermo. Naquele momento, Jesus demonstrou o seu amor por este centurião. Jesus não faz nenhuma exceção de pessoas. Ele ama a todos nós e nada pode nos separar desse amor, exceto uma coisa: o nosso pecado. Hoje nós entendemos que Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E é este amor, este sacrifício ali na cruz, que hoje pode nos limpar do nosso pecado. O sangue de Jesus tem o poder de nos perdoar e de nos limpar dos nossos pecados. E é a nossa fé que faz com que este milagre aconteça também na nossa vida. Então, o centurião, quando falou com Jesus, Jesus, demonstrando o seu amor, declarou ao centurião: vá para a tua casa e você vai viver aquilo que você está pedindo. O que será que o centurião encontrou quando chegou na tua casa? Sabe o que ele encontrou? Sim! O servo que estava quase morrendo. Ele foi curado. Bastou uma palavra de Jesus e a fé do centurião para que o milagre acontecesse. Às vezes, nós também estamos precisando de um milagre. Um familiar ou um amigo, alguma pessoa que nós amamos está enferma, está doente, mas nós cremos que Jesus é o único que pode fazer um milagre, que pode curar. Então nós podemos falar com Jesus a qualquer momento e ter fé, e Ele irá fazer aquilo que nós estamos precisando. Mas o que é mesmo a única coisa que pode nos separar do amor de Deus?
O que pode impedir que Ele venha revelar o seu poder sobre as nossas vidas? O que é que nos deixa longe do amor de Deus? Sim, o pecado. Aquele centurião, mesmo não sendo judeu, ele pôde viver um milagre, porque ele tinha fé e o amor de Jesus chegou até ele. Se hoje você também quer viver o amor de Jesus na sua vida e viver os milagres dele, você precisa estar pertinho de Deus. E o que te permite estar pertinho de Deus é a tua fé em Jesus e reconhecer que os nossos pecados deixam o nosso coração bem escuro. Nós ficamos cheios de sujeira no nosso coração e isso nos afasta de Deus. E assim como Jesus demonstrou o seu amor àquele centurião, ele também demonstra o seu amor por nós. Através da cruz do Calvário, ele ressuscitou e hoje nós podemos ser livres do pecado, confessando os nossos pecados e pedindo perdão, e Jesus irá nos ajudar, porque Ele é a nossa salvação e o nosso coração fica bem branquinho e aqui Jesus pode habitar. Essa foi a história de um centurião que acreditou no amor de Jesus e teve fé que só Ele poderia salvar. Feche os seus olhos agora. A tia vai orar e vocês vão repetir. Senhor Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, as mentiras, as palavras feias, tudo que te deixa triste. Eu peço que me ajude, assim como ajudou o centurião, também pode me ajudar. Deixar o meu coração bem limpinho para que eu possa estar sempre perto de Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Amém! Foi muito bom estar com vocês nessa história. E lembre-se, o amor de Deus, Ele é o único que está perto de nós em todo o tempo. E Ele pode fazer o milagre que você e a sua família está precisando. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima história.